E aí, professor? Meu nome é João Pedro Campos e eu vou apresentar aqui a nossa A1. Então, aqui dentro do módulo da app, né, eu tenho a minha classe main, né? Dentro da model eu tenho a minha entidade livro, que aqui dentro da entidade livro eu tenho todos os atributos que estavam ali na descrição da A1, né? Então, eu tenho meu int número, minha string título, string autor, string ano, meu status enum, né, que tem o disponível e indisponível para o livro, né, e a minha string nome vizinho. Aqui eu tenho meu construtor default, né, eu tenho três construtores aqui. Então, construtor default, o construtor sem status e nome vizinho, né, e tenho também o construtor completo, que esse aqui tem também o status aqui embaixo e o nome vizinho. Logo abaixo aqui, então, eu tenho os meus métodos acessórios da classe, né? Então, eu tenho meus gets e sets de número, título, autor, ano, o status e o nome vizinho. E aqui embaixo eu tenho meu método para printar na tela as informações corretas aqui sobre o livro, né? E dentro da classe lista de livros, que é onde vai aparecer, vai ser armazenados os nossos livros, né? Nossa lista de livros, né? Além de ter o ArrayList instanciado aqui e os métodos acessórios, né? Eu tenho os métodos onde a gente utiliza no menu para buscar um livro, para retirar um livro, para devolver um livro e para sair do sistema, né? Então, entrando em cada método aqui, no buscar livros, né, a gente tem um if, onde a gente verifica se o número que foi digitado condiz com o número que está sendo pesquisado, ou seja, se esse livro existe ou não, né? No método para retirar o livro, a gente verifica por meio de um if dentro de um for. Esse for pesquisa dentro da lista, né? E o if verifica se o livro existe e se o livro está disponível, né? Na opção de devolver o livro é uma lógica parecida, só que aqui dentro do if é pesquisado se esse livro existe e se ele está indisponível, né? Se aqui, tanto no método quanto o outro, né? Se o retorno for positivo, né? Esse status ele é devolvido para o menu e então é feita a retirada do livro, né? E aqui a devolução do livro. E aqui a gente tem um método para printar a lista de livros, né? Que foi o que eu mostrei anteriormente ali na nossa app. Então, continuando aqui, só corrigindo, aqui eu falei que a gente printa na tela a lista de livros, como eu mostrei anteriormente na classe app, mas desculpa, foi na classe livro que eu mostrei anteriormente. Então, voltando, indo para a app agora de fato, então os menus aqui eu criei conforme o que a gente viu em aula. Aqui eu estou instanciando o objeto lista de livros em L1, né? E aqui eu estou chamando a classe livro, dizendo que esse livro, essa variável, é do tipo livro, da classe livro, né? Então aqui eu tenho o int número livro, uma string título autor e ano, e a int op aqui eu utilizo para entrar dentro do switch, né? Então dentro do switch case a gente tem as opções de cadastrar, retirar um livro, devolver um livro, exibir livros e sair, né? Então aqui no switch case, né, na primeira opção aqui, a gente tem o pedido de digitação do número do livro, né? Então aqui a gente verifica se a gente pede o número, a gente aloca esse número dentro da variável número livro, né? E aqui dentro desse if a gente chama o método buscar livro para entender se esse livro já existe ou se já é cadastrado, perdão. Se esse livro já estiver cadastrado, a gente informa que já existe um livro cadastrado com esse número e pede para tentar novamente. Seguindo então, se esse livro não existir, a gente pede o título do livro e aloca esse dado dentro da variável título, né? A gente pede o nome do autor do livro e aloca dentro da variável autor.
e a gente pede o ano de publicação desse livro e aloca dentro da variável ano. Então aqui a gente vai instanciar o objeto livro e utilizar o segundo construtor de classe do livro, né? Que é o que pede o número, título, autor e ano, né? Que são os atributos necessários para a criação de um livro, né? Cadastramento de livro. E aqui a gente informa que o livro foi cadastrado com sucesso, né? Ah, perdão, aqui a gente chama a lista de livros e utiliza o método cadastrar livro para cadastrar esse livro. Então aqui no método retirar um livro, nós verificamos se existe algum livro cadastrado dentro da minha lista, né? Se não existir, a gente pede para a pessoa digitar o número do livro que deseja retirar. Verifica pelo método buscar livro se esse número se esse livro está disponível e pede para digitar o nome, onde a gente aloca esse nome dentro da string nome para retirada do livro. Então a gente chama dentro de um if aqui o método retirar livro para informar que esse livro foi emprestado ou se esse livro pesquisado não está disponível, né? E se a gente não encontrar nenhum livro com, por exemplo, entrou com o valor que a gente tem livros na lista, mas esse valor não condiz com o que a gente tem na lista. Aí a gente apresenta a mensagem que o livro pesquisado não foi encontrado. Então, partindo aqui para a terceira opção, que é devolver um livro, né? A gente verifica se a lista não está vazia de novo, insere o número do livro que a gente deseja resolver, né? Utiliza o método devolver livro para verificar se o livro existe na lista e está com o status indisponível, né? E então a gente informa que o livro foi devolvido. Caso aconteça o mesmo do, da opção anterior, né, de entrar com um valor que a gente tenha livros na lista, mas esse valor não esteja na lista, a gente informa que o livro pesquisado não está emprestado e pede para verificar o número e tentar novamente, né? E aqui no caso, na opção 4, a gente informa, a gente mostra os livros que a gente tem no acervo. E na opção 0, a gente encerra o sistema. Beleza, então aqui vamos para o teste, né? Então aqui no meu menu eu vou querer cadastrar um livro, né? Eu vou digitar o número 001, né? O título do livro eu peguei aqui na internet. Vou colocar só Noise. O autor é o Daniel Kahneman. E esse livro é de 2021. Então, eu vou cadastrar mais um livro aqui, né? Vou exibir esse livro, na verdade. A gente vai estar ali certinho. Ó, tá aqui, número 1, título Noise, autor Daniel Kahneman, ano 2021, status disponível e emprestado para vazio, né? Como estava ali na avaliação. Então, eu vou cadastrar mais um livro aqui. Então, vou colocar o 002. O título do livro é o autor é o Daniel Kahneman também. E o ano de publicação desse daqui é 2013. Então vamos verificar se os dois estão ali. Número 1 aqui, número 2 aqui, tudo certinho. Beleza. Então eu vou querer retirar um livro agora, né? Então eu vou querer retirar o livro 2. Eu vou digitar o meu nome, né? E vai me informar que o livro foi emprestado. Então vamos verificar se esse livro foi emprestado mesmo. Número 2 foi emprestado, está indisponível e emprestado para João. Então aqui eu vou querer devolver esse livro, né? Então eu vou devolver o número 002 e foi informado que o livro foi devolvido. Então vamos verificar se realmente foi devolvido, né? Exibir esses livros aqui e está disponível o livro e não está emprestado para ninguém. Então é isso. E vou sair aqui agora. Sistema encerrado. Exercício 2, né? Eu tenho aqui a minha classe
endereço, eu utilizei um exercício de associação aqui entre a classe endereço e a classe pessoa, né? Então, na minha classe endereço aqui eu tenho os meus atributos, que é logradouro, complemento, número e CEP. Eu tenho meus gets e setters aqui, né? E aqui eu tenho um método de imprimir para que eu consiga ver esses dados do endereço, né? Aqui eu tenho minha classe pessoa, né, com os atributos nome, idade, sexo e endereço. Aqui eu tenho meu primeiro construtor, né, que seria o default, que é onde eu puxo o endereço, né, que eu faço a referência lá ao endereço, à classe de endereço. Aqui eu tenho meu segundo construtor, onde eu tenho por parâmetro aqui o nome, idade e sexo, né, e também tenho que instanciar aqui a referência da minha classe endereço, né. E no meu terceiro construtor também tem o nome, idade e sexo e já o endereço, né? Então eu não tenho a necessidade de instanciar de novo a classe endereço aqui. E aqui eu tenho os meus gets e setters da classe pessoa. E aqui o meu método de imprimir para visualizar esses dados. Aí aqui na classe app eu tenho onde acontece o cadastro, né, da pessoa e do endereço, e depois da visualização. Então aqui eu tenho as minhas referências para a classe pessoa e para a classe endereço, né? Aqui eu peço para digitar o nome, a idade e o sexo, e no endereço eu peço para digitar o endereço, o número e pergunto se tem complemento, que às vezes pode não ter, né? Então aqui eu faço essa condicional para entender se realmente existe o complemento ou não. Se não tiver, ele fica sem nada. E aqui, por fim, eu pergunto o CEP, né? E é aqui onde acontece a associação, né? Que é onde eu puxo os dados da pessoa com o endereço dessa pessoa. E aqui eu imprimo os dados dessa pessoa. Vou digitar meu nome aqui, minha idade, sexo, o meu endereço, número, tem complemento, qualquer casa e o meu CEP. Então aqui ele me traz os dados da pessoa, então, nome João Pedro, idade 25 anos, sexo masculino, endereço, traz aqui meu endereço, né, logrador, então, Roberto Jerônimo Guerra, complemento, casa e o meu CEP. E era isso. Então, continuando aqui o exercício 2, trazendo exemplo de agregação, eu resolvi exemplificar aqui a agregação pelo diagrama de classes mesmo, que foi pedido ali no exercício 3, né? Então aqui tem um exemplo de agregação onde o objeto lista de compras aqui, ele só pode existir, né? Ele é definido como um todo, né? Então esse objeto ele só pode existir se os demais objetos que compõem, né, o objeto lista de compras também existam. Então no caso eu não posso ter uma lista de compra se eu não tiver o produto. Eu vou utilizar o mesmo exemplo aqui, né, para falar sobre a composição. Acho que dá para utilizar aqui ele também. Que a composição é quando tu tem esse conjunto de classes, né? Por exemplo, tem uma classe que representa o todo, né, que seria a lista de compras, e tu tem uma classe que representa parte da lista de compras, né? Então, a classe produto aqui. Nesse caso, a principal diferença entre a composição e a agregação é que, por exemplo, se a minha classe lista de compras deixar de existir, a produto também deixa de existir, então não fica nada para trás. Exercício 3, né? Nós temos aqui os diagramas do exercício treino, locatário e produto, lista de compras, né? Então aqui a gente tem a nossa main, né? Que é a classe app aqui, que é onde a gente instancia, cria, né? O nosso
a classe treino, né? Então aqui a gente tem o método treino, né? Temos também o método armazenar tempo, que tem como parâmetro aqui um int e um double, né? Temos também o método calcular média de tempos, né? Que vai tratar uma variável double. Tem também o obter maior tempo, né? O método obter maior tempo, que também vai tratar uma variável double. E tem o toString, que trata uma variável string. E aqui a gente tem as variáveis, que é a variável nome, né, do tipo private, que é uma string. E tem também a variável tempos, que é um array de double, né, do tipo double, também private. Aqui no locatário, a gente tem a mesma ideia da main, né, onde a gente instancia essa classe. Então, temos aqui o método locatário, que vai receber 2 strings, né? E temos o método toString. Então, o locatário vai trabalhar ali com as variáveis do tipo private também, a variável e-mail do tipo string e a variável name do tipo string também. E aqui, por último, a gente tem os diagramas da lista de compras, né? Então, a lista de compras aqui, a gente trabalha de um para vários, né? Então, uma lista de compra para vários produtos, onde a gente tem o método lista de compras, a gente tem o método adicionar produto, que vai receber como parâmetro produto, né? Então, produto aqui de cima. Tem o apagar tudo, né? O calcular total da lista, que vai tratar uma variável double. Tem o obter quantidade de produtos, que vai tratar uma variável int. E tem o toString. E aqui a gente tem o arraylist, né, que puxa do produto, né, o arraylist lista, que também é do tipo private. Aqui no produto a gente tem a classe produto, o método calcular total, que vai tratar uma variável double, tem o toString, e aqui as variáveis, então, que vai ter dentro dessa classe produto. Então, o nome do tipo string private, quantidade do tipo int, private também, e valor unitário do tipo double, private, também private. E aqui embaixo a gente tem a nossa main, que é onde vai tratar todos esses cadastros de cadastro do produto e criação da lista.